Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal G-Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Honda City Touring Sedan já 2025, que passou por algumas mudanças, inclusive. Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes desse carro para entender se vale ou não a compra, mas nesse vídeo de hoje é o teste de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com este carro para descobrir parâmetros como suspensão, desempenho, consumo na estrada, será que ele é econômico, também a direção, isolamento acústico, vamos falar, claro, de conjunto mecânico, de preço, enfim. Esse carro tem bastante assistências à condução também, mas esses recursos a gente vai citar num vídeo mais detalhado, específico sobre as assistências ao motorista. Nesse aqui a gente confere esses parâmetros, digamos que mais convencionais, que assim a gente consegue abordar cada tema com mais calma. Esse aqui é um pouquinho do interior do City Touring Sedan e vamos lá para a estrada então descobrir como que esse carro se comporta na prática. E estamos então finalmente aqui na rodovia dos Bandeirantes para a gente falar sobre o comportamento do Honda City Sedan nessa versão Touring, que é a mais completa da linha. Pessoal, eu sempre gosto de começar falando sobre conjunto mecânico e vou fazer isso, mas antes é importante ressaltar que eu já resetei as nossas médias de consumo no trip B. Já que esse carro tem dois trips de consumo, a gente vai usar o B para fazer um percurso 100% rodoviário, enquanto o A eu resetei lá em São Bernardo do Campo, para a gente conferir então como que vai ficar a média completa deste trajeto. Agora sim, falando sobre o powertrain, esse carro é equipado em todas as versões, não é exclusividade dessa Touring, com motor 1.5 flex aspirado. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e ele rende uma potência máxima de 126 cavalos, seja com etanol ou com gasolina, e um torque máximo de 15.8 com etanol e 15.5 com gasolina. Lembrando que estamos aqui com gasolina, então o torque ele fica um pouquinho mais baixo, mas a diferença é bem pequena, são somente 0,3 kgfm de torque a menos, né, no caso da gasolina, e a potência é exatamente igual. Então provavelmente você não vai perceber uma diferença muito grande no desempenho, no consumo provavelmente. Então por isso que é importante a gente citar que esse carro está abastecido com gasolina. E nem só de motorização é feito um conjunto mecânico, então é muito importante a gente citar também que esse carro utiliza, também em todas as versões, o câmbio CVT com simulação de 7 marchas. O câmbio CVT, como ele tem duas polias, não tem engrenagens, na verdade ele não teria marcha, né? Ele teria marchas infinitas. Agora, para reduzir aquela sensação do que tem um câmbio CVT mais antigo, as montadoras passaram a simular marchas, e nesse caso aqui são 7. Você pode inclusive fazer as trocas aqui pelos pedal shifts, caso você queira. Agora, andando de forma mais tranquila, como estamos aqui, ele vai funcionar de fato como um CVT, tá? Ele só vai passar a simular marchas quando você sobe um pouco mais o giro, ou quando você dá um pé fundo no acelerador, por exemplo, dirigindo de forma um pouco mais esportiva. E lógico também que a tração desse carro é somente dianteira. E faz o seguinte, você está assistindo esse vídeo totalmente de graça, não é mesmo? Então aproveita e deixa de graça também o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o nosso canal e, como eu disse, é completamente gratuito. Caso você já tenha atualizado o aplicativo do YouTube, você pode também hypar o vídeo de forma gratuita, que do mesmo jeito também ajuda muito esse nosso trabalho. Então conto com essa colaboração de vocês. Vamos aproveitar esse trecho aqui onde a gente encontra aquela faixa um pouco mais desnivelada para a gente falar sobre a suspensão aqui do Honda City. Por enquanto aqui no asfalto novo nem dá para falar muita coisa, porque praticamente todo o carro vai ser bem confortável. Está cada vez mais diminuindo esse trecho ruim, daqui a pouco a gente vai perder essa parte do nosso teste. Mas ó, pegando o trecho mais desnivelado com asfalto de qualidade mais baixa, né, a gente percebe o seguinte: o Honda City é um carro consideravelmente confortável, mas como a gente já viu que é padrão na Honda, ele não é extremamente macio, ele tem uma certa solidez na suspensão. Então se você pegar uns buracos um pouco mais profundos, você percebe que ele é um pouquinho mais seco, que ele não absorve assim de forma tão macia. Para um sedã compacto, eu esperava que ele fosse ligeiramente mais mole. Não que ele fosse molenga, pelo amor de Deus, aí não. Mas que fosse um pouquinho mais macio. Acho que combinaria mais com a proposta desse carro.
mas longe de incomodar, tá, pessoal? Ainda assim, é sim um carro confortável. Até porque esses bancos são pensados para o conforto, então ele também consegue te deixar bem acomodado aqui dentro. Vamos falar um pouquinho agora sobre isolamento acústico. Para um carro deste valor, lembrando que hoje ele custa R$ 146.700, nessa versão Touring, é um dos sedãs compactos mais caros do Brasil. Ele só perde para o Virtus, que mesmo na versão Highline ainda é em torno de uns 6, 7 mil reais mais caro do que este carro. Mas, tendo em vista o preço próximo dos 150 mil, eu esperava um isolamento acústico um pouquinho melhor. Até porque ele é um sedã, então por ser mais baixo ele tem menor incidência contra o vento. Então acho que poderia ter um trabalho um pouquinho superior. Entra mais barulho de vento aqui do que eu gostaria. E como a gente tem um câmbio CVT com motor aspirado, quando você sobe um pouco mais a rotação, vou pisar um pouquinho mais forte aqui para vocês verem, ó. Ó. Ali em torno de 3.500 rotações você passa a escutar bastante o motor aqui dentro da cabine. Então ele não é ruim nem bom, eu diria que é um isolamento acústico intermediário. Estamos chegando aqui no pedágio, então é o momento onde a gente fala para vocês como que ficou o consumo 100% de estrada. Primeiro, lembrando que o Inmetro diz que com gasolina na estrada ele faz 15,5 km por litro. Mas o que a gente conseguiu aqui, vamos ver, trip de consumo B, foram 13 minutos, 24,6 km rodados, 106 km por hora de velocidade média e um consumo de 18,2 km por litro, andando sempre ali próximo dos 120 km por hora. E agora atualizou para 24,8 km rodados e 18,3 km por litro. Muito econômico, né? Uma média consideravelmente superior em relação ao do Inmetro. E lembrando que esse carro ele é leve, isso que é interessante, ele tem somente 1.174 kg, mesmo nessa versão. Agora vamos para o nosso teste de desempenho. Vou estabilizar aqui em 30 km por hora, já está no modo esporte, pé no fundo. Ó, sobe bastante o giro e grita esse motor, hein? Motor aspirado, ó. O desempenho é mediano, tá? Pelo que parece aqui, ó. 110, 120. Bom, sendo bem sincero com vocês, o desempenho não é ruim. Sinceramente, eu esperava menos, porque é um motor 1.5 aspirado, câmbio CVT, mas eu confesso que ele, não que ele chegue a surpreender, mas como eu disse, ele até supera as expectativas que você tem, porque geralmente você vem com uma expectativa mais baixa. Acontece que ele é um carro bem leve, como eu falei, são menos de 1.200 kg, 1.174. Lembrando, ele é um sedã, ou seja, ele é maior do que um hatch, e essa é a versão Touring, que é a mais cara da linha, ou seja, ela tem mais equipamentos e tudo mais, então também fica mais pesada do que as outras versões. Tendo em vista essas considerações, eu achei um desempenho condizente com o carro, digamos assim. Lógico, você não tem aquela agilidade de um motor turbo, mas pelo menos pisando fundo no acelerador, você tem um desempenho sim que não vai te deixar passar grandes sufocos. A não ser que você esteja muito carregado numa subida, querendo fazer uma ultrapassagem, aí você vai sofrer um pouco porque o torque não é muito grande. Aqui a 100 por hora ainda está no modo S, pé no fundo, ó, grita bastante, né? E 120. Se vocês repararem, não é tão ruim não. Vamos fazer mais um teste, ó. Deixar aqui abaixar para 100 km por hora. Lembrando que o modo Sport ele deixa a rotação já um pouco mais alta. 100 por hora, pé no fundo. 110. 120. Vale ressaltar também que estamos aqui abastecidos com gasolina. Isso significa que ele tem um pouquinho menos de torque, mas estamos com o ar-condicionado ligado e isso rouba a potência do motor. Então não estamos em condições aqui muito favoráveis para ele. Agora eu já voltei para o modo Eco, tá? Vamos fazer uma aceleração no modo Eco só por curiosidade. 100 por hora, pé no fundo. Ele demora mais para aumentar o giro, né? Porque no modo Sport, ó, 120. Porque no modo Sport, como ele já está com o giro um pouco mais alto, ele tem de fato uma resposta um pouco maior, né? Um pouco melhor. Não que ele ganhe mais potência, mas é só o estilo de condução que muda. E curiosamente, esse carro tem aqui no painel um medidor de força G. Ele tem zero pretensão esportiva, mas tem um item que até alguns carros mais esportivados não possuem. Curioso, né? Falando agora um pouquinho para vocês sobre direção.
Como a gente já conhece de outros Honda, ela tem um acerto aqui um pouquinho mais pesado. Na estrada isso fica menos nítido, mas na cidade você percebe melhor esse peso. Não que ela seja muito pesada, mas se a gente compara, por exemplo, com os modelos da Citroën, que já passaram por teste aqui no canal, essa aqui é consideravelmente mais firme. E como ela é elétrica progressiva, conforme você vai aumentando a velocidade, ela também vai enrijecendo, né? A gente repara o quê? Ela não é assim muito direta, mas também não é das mais folgadas, digamos assim, das mais anestesiadas. Eu acho que ela está no ponto certo, sinceramente. Na cidade, confesso que eu gostaria de uma direção até um pouquinho mais leve, mas aqui na estrada eu acho o peso dela perfeito aqui para uma condução rodoviária. E já que estamos chegando no final do nosso percurso de estrada, vamos conferir como que ficou o consumo, incluindo todas essas aceleradas que a gente deu, inclusive no vídeo de assistências à condução que a gente grava no mesmo dia. A gente rodou aqui 37,4 km em 23 minutos, média de velocidade de 95 km por hora e um consumo de 17,3 km por litro. Lembrando, gasolina e ar ligado o tempo inteiro. Isso, pessoal, considerando as aceleradas que a gente deu, que não foram poucas. E mesmo assim, 17,3 por litro é um carro muito econômico. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Honda City Sedan nessa versão Touring é que ele é um carro bem racional, digamos assim, né? Ele não é, por exemplo, o mais confortável, também não é o com melhor desempenho, mas é um dos mais econômicos, sim. A economia de combustível realmente é um ponto muito forte. O desempenho também não é dos melhores, mas a gente pode dizer que ele é bom em tudo, ou no máximo intermediário. Então é um carro racional, um carro para quem não procura muitas emoções, mas que quer um carro que não dê dor de cabeça e nada disso. Eu particularmente gostei do City, mas como o pessoal diz, de fato ele é um carro que a gente pode dizer que é meio sem sal, meio sem graça, alguma coisa assim. Porque ele não te empolga, simplesmente por isso. E eu acho que por conta de um preço muito próximo dos 150 mil reais, deveria empolgar, essa que é a grande questão. Então não que eu não tenha gostado, eu gostei bastante dele, mas deveria ter um preço mais condizente com uma racionalidade, né? Agora vamos conferir como que ficou o consumo no percurso total desde São Bernardo do Campo. Aqui no Trip A a gente percebe que rodamos 80,1 km, 56 km por hora de velocidade média, lembrando no percurso inteiro de São Bernardo a Jundiaí, e feito em 1 hora e 25. Quando a gente vem aqui no consumo, a gente percebe que foi de 16,3 km por litro na gasolina e com ar ligado o tempo inteiro. Isso considerando os trechos de cidade que a gente pegou e também as aceleradas que a gente deu, que por sinal não foram poucas. Então, de fato, o Honda City Touring é muito econômico. E agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou aqui do Honda City Sedan nessa versão Touring. E o consumo, esperava mais ou menos aqui deste carro com motor 1.5 e câmbio CVT? E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.